Bem, eu preciso tratar aqui relativo à programação, né? Porque a maioria das pessoas que tem curso relativo à informática não é cientista da computação. 99% ali, 99,99% não é cientista da computação. Nunca terá como entender certas coisas sozinho. E até com a explicação boa de um cientista da computação, seu entendimento será limitado. Então, cabe ao cientista da computação mitigar essa questão. Uma pessoa comum nunca terá as habilidades de um cientista da computação. Nunca. Mas pode exercer funções na ciência, nas atividades computacionais. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que programação não é sinônimo de codificação. Quando a gente fala codificação, normalmente é um código de texto de algum idioma de programação. Quando a gente fala programação, é você programar algo, né? Você projetar algo para programar. Normalmente, tratando do hardware que é programado, né, em transistores, em ordenações lógicas para resolver problemas, cálculos. Porque tudo que você vê aqui, eu estou vendo o monitor do telefone aqui. Esse monitor aqui tem vários pontos. Na verdade, eu penso que estou me vendo aqui na filmagem, eu não estou me vendo aqui. Isso aqui é uma simulação que minha imagem não está lá dentro, não está captando luz nada, não está captando áudio nada, isso não é possível. Não tem como você aprisionar o ar com som, não tem como você aprisionar a imagem dessa forma. Quando você fala, filmou aqui um filme antigo, analógico, capturou a imagem. Não capturou a imagem, você riscou um papel, riscou um filme, um plástico. Você desenhou. Você não tem como capturar a luz, nem capturar o som. Isso não é possível, certo? Vocês estão delirando, alucinando. Estão cantando de galo aí para lacrarem, sem saberem o que estão falando. Então, esses pontos foram programados, tudo foi programado. Isso lembrou uma questão, teve uma pessoa um tempo atrás que viu meu telefone é um iPhone pequeno, antigo, muito bom, eu gosto, porque é iPod, né? Existem vários iPods, iPod tablet, que é o iPad, iPod de correr, que é o iPod Shuffle, iPod Nano, iPod clássico, iPod iPhone, são iPods, são todos iPods, com alguma especialidade. Isso não é qualquer um que entende, né? Então, como é o meu conteúdo não é para qualquer um. Gente invejosa não deveria estar aqui, né? Não é capaz de entender, nem gosta do conhecimento, não gosta de informação, gosta de desinformar. São pessoas extremamente malignas. Cuidado com isso aí. Então, a pessoa comentou assim, mas você se trabalha bem, trabalha muito na internet e tá com um telefonezinho desse assim, você deveria ter um iPhone grande. iPhone, falou um modelo lá, mas é um iPhone grande. Eu falei, brother, esse meu telefone aqui eu gosto muito, ele resolve meu problema, eu não posso comprar outro. Eu ando de ônibus, de trem, telefone grande chama atenção, ele aqui não chama tanta atenção, é pequeno, é leve, toca minha música com a mesma qualidade que qualquer iPod de 20 anos atrás pra cá. A diferença é se toca mais alto ou mais baixo. O iPad que tem uma bateria maior toca mais alto, mas são todos da mesma qualidade, são fidedignos ao áudio que você tem. Claro que depende da origem. Se você baixou uma música boa, de qualidade boa, ele reproduzirá o máximo possível. Se você baixou música ruim, você não pode culpar o aparelho. Como a galera bota muito pra tocar ao vivo, nas porcarias ao vivo, que ela não ouve no fone sozinha, só bota para os outros ouvirem, né? O ódio, né? A inveja. Elas falam mal do que é bom e divulgam o que não presta. Inveja, maldade. Cuidado com isso aí. Aí eu falei, meu telefone aqui resolve meu problema, é pequeno, não posso comprar outro. Tá bom aqui, se eu precisar editar nele aqui, ele edita. Poderia ser mais rápido, poderia, mas a qualidade tá aqui, tá resolvendo meu problema, tá com a capinha, o filme, beleza. Então esse telefone que ele citou é todo programado em tudo é programado, do botão externo ao botão virtual e dos botões virtuais e tudo mais. Então programar é você criar um mecanismo lógico, de preferência lógico, né? Não é porque é codificado que é lógico, bora entender isso aí. O código não é lógico por natureza, não são sinônimos. Normalmente quem faz código lógico é cientista da computação,
os outros programadores não fazem código lógico, eles fazem aos troncos e barrancos. Alguns são melhores que outros. Resolve o problema, mas não tem cientista da computação suficiente para programar. No sentido de codificar. Codificar é um tipo de programação. E a gente não tem cientista da computação suficiente, e nem todo cientista da computação gosta de codificar. A gente gosta de criar o conhecimento, ou passar o conhecimento lecionando, alguma coisa assim. Trabalho mais complexo, trabalho que requer muito intelecto. Nós somos qualificados para isso aí. Então você pode programar do hardware, do microchip, ao que chamam de aplicativo. Aplicativo não existe. As coisas, em um sistema computacional você tem bit e transistor trabalhando ali. São cálculos, são transistores calculando bits, nada além disso aí, só que de forma programada, conveniente para gerar um resultado, como eu vendo minha imagem aqui, para eu poder centralizar meu rosto para poder filmar. Então o programar vai do hardware à codificação. Claro que você pode programar um televisor para poder desligar, ligar. É um tipo de programação? Você programou para algo. Mas quando a gente fala de programação computacional, é você gerar um mecanismo físico, ou o que chamam de lógico, abstrato, imaterial, o software, o bit, a frequência, para resolver problemas, para poder prestar serviços. Por exemplo, a câmera aqui está me prestando serviço, o conjunto de câmera aqui e tudo mais. Que as pessoas pensam às vezes que o que filma é a lente. A lente só é um vidro. Lente não processa. A lente capta a luz de alguma forma, e quem gera a imagem é o processador de imagem, o processador gráfico. Ele interpreta, existe a interpretação do que está fora da câmera para ser traduzido no processador, às vezes tratando a imagem, porque as imagens não são reais, elas são melhoradas e refinadas. E aí existe um processamento que gera um produto em bits para ser traduzido em imagem depois, quando for acessado. Basicamente é isso aí. Isso tudo é programação, do nível baixo ao nível mais alto. Lente não filma, lente não processa, lente não cria imagem. Se fosse assim, não precisa de telefone nem câmera. Você comprava uma lente lá e fazia tudo. Uma câmera pode lhe dar um benefício, como um zoom pode, mas quem gerará aquela imagem e a qualidade dela será o processador. E o software, a qualidade do software que será empregado ali. No caso do iPhone, dos melhores softwares, dos melhores hardware, Linux. Lembrando, como já falei, todo telefone, por ser um equipamento limitado, usa Linux. Não importa a interface gráfica que use, eu posso botar a interface que eu quiser e dar o nome que eu quiser. Certo? Isso é só para gente inteligente, gente que não é mal intencionada. Então vamos lá. Na programação existe do hardware, você projetar um hardware, projetar um software, existe codificar, e existem os idiomas de programação, existem de várias formas. Existem software para projetar, existem software para codificar, existem software para projetar hardware e software. Claro que projeto requer uma qualificação muito alta, ainda mais quanto mais complexo o projeto, maior a qualificação, coisa que a maioria nunca será capaz de fazer. Não simplesmente pela inteligência que não tem, já que busca só o que não presta, odeia qualidades, mas pelo fato de que tem que ter dom e lá botar muito para desenvolver habilidades. Não vem de graça, almoço grátis não existe. Então, quando a gente tratou dessas questões, a gente trata também dos idiomas de programação, que chamam de linguagem. Mas não é linguagem porque sistemas computacionais não tem língua, quem tem língua é o ser humano. São idiomas de programação. E os idiomas de programação têm focos, Por exemplo, quando você trata de idiomas antigos, COBOL, Fortran, a família de C, que é A, B, C, C++, C quântico e D. Não sei se tem outro agora, se tem E, ou estava projetando E. São idiomas de programação de eficiência máxima, de desempenho máximo, qualidade máxima e segurança máxima. Então, por exemplo, se você quer muito desempenho, você quer fazer um banco de dados para um banco, você lidará com milhões de usuários acessando ao mesmo tempo, então você tem que ter desempenho, tem que ser um idioma de programação eficiente, eficaz.
rodando em Linux, COBOL e etc. Assembly, para você ter você conseguir trabalhar, porque se não for assim você não conseguirá trabalhar, você entrará em falência. Então você quer segurança. Você quer segurança, você quer programar um elevador sofisticado, um prédio que tem vários elevadores, você tem que ter um idioma de programação seguro, eficiente e eficaz. Tem que ser C, Assembly. Quando você quer programar um avião, tem que ser seguro também, tem que ser eficiente, rápido, eficaz para resolver o problema. É uma situação extremamente perigosa estar no ar, naquela altura. Tem que ser C, tem que ser Assembly. Então quando você lida com segurança é assim. Quando você lida com qualidade, também tem que ser C, tem que ser Assembly. Assembly, estou separando Assembly de C, mas Assembly faz parte de C, da família Assembly, da família C. Então quando você fala por exemplo, eu tenho um rádio antigo da Aiva, muito bom, dos melhores que tem. Ele, logicamente, aqui está todo em Assembly. Não há dúvida, quem tem o conhecimento sabe. Até porque esses aparelhos pequenos, de processamento pequeno, eles trabalham com Assembly, né? Já teve aulas que eu estava vendo o professor falando com alunos e os alunos dizendo que esses robozinhos que a gente compra, esses microchips, que você monta, esqueci o nome, desculpe, você faz projetos de diversas coisas. Os caras dizendo, porque programa em Java, programa em Python. Não programa em Python, não programa em Java. É tudo em Assembly, aquilo ali. A diferença qual é? São processamentos pequenos, fracos, que requerem desempenho, qualidade, eficiência e serem baratos. Não faz sentido você pegar um processador Ryzen 9 para poder você programar uma casa só para abrir e fechar a janela, né? Será que teria a mesma qualidade, a mesma eficiência, mesma segurança? Não. Esses processadores embarcados muitas vezes geram mais estabilidade, porque são especializados com aquilo ali, usam pouco software. Segurança, eficiência, eficácia, né? Você pode precisar programar uma casa para abrir e fechar a janela em momentos específicos, que é importante. Então é em Assembly. A diferença é que esses microchips, esqueci o nome dessa zorra, esqueci, eles são como, ele tem um tradutor, ele sabe traduzir, ele sabe fazer você programar, ele permite que você programe em Java, em Python, Ruby, e aí ele traduz para Assembly, né? Quem compila é o Assembly, o software gerado é Assembly, até porque gera um arquivo bem menor. Cada idioma de programação gera um arquivo com a qualidade diferente e tamanho diferente. Se você observar, se fizer um software complexo, por exemplo, eu tenho em meu blog, eu tenho 2 aulas intensivas de C e C++. Tem umas 50 a 55 páginas. Digamos que ele fosse um código de 55 páginas. Se fosse compilar em C, geraria um arquivo pequeno, a depender do software. Um arquivo pequeno, talvez uns 2 megas. Se você fizesse um software daquele ali, um software em Java, em Python, geraria um arquivo muito maior, coisa que um processamento desse embarcado não teria como processar. Ou perderia muita qualidade, desempenho e segurança. São instáveis, são idiomas que não são especializados em qualidade. Quando você fala Java, Python, Ruby, etc., não são idioma de programas focados em qualidade. Tanto é que eles são binários. Seus bits são 0 e 1. C, a família C, COBOL, Fortran, etc., são em hexadecimal. Qualidade, desempenho e segurança. Então você tem que tomar cuidado com isso aí. As pessoas são muito superficiais, elas pensam que entende sistemas computacionais só porque está vendo um código ou porque decorou uma sintaxe. Não entendem nada, mas não entendem nada mesmo, se enganando com óbvio. Então tem diferenças. Então quando você programa em C, na família C, até famílias semelhantes como Fortran e COBOL, você gera arquivos bem pequenos, gerando também um desempenho muito superior. Não só a qualidade, mas o tamanho do arquivo influencia no desempenho. Você gera um código extremamente complexo, grande, e gera um arquivo de 5 megas, claro que você terá um desempenho até em computadores de 30 anos atrás, sem problema nenhum. Isso aí não é o problema. Então, quando você trata de programação, existem os níveis de programação, os focos da programação.
existem as especialidades de programação, existem as qualidades de programação, existem os atributos, as características da programação. Então, quando você trata de programação, a gente falou muito em C, né, e família C e semelhante de C. Quando a gente sobe o nível para idioma de programação sem qualidade, que o foco não é qualidade, não é falando mal, ele não tem objetivo nem a necessidade de ter tanta qualidade. E essa qualidade no projeto é cara, leva muito tempo. Não, encontrar mão de obra específica para isso é difícil. Você vê para quem trabalha com Linux, quem trabalha no kernel, são poucas pessoas qualificadas em todos os sentidos, caráter, habilidade, são pouquíssimas pessoas do mundo, então fica focado naquilo ali, né? Você não consegue ter tanto o cientista da computação para também fazer um Java com qualidade, não tem mão de obra para isso aí. Cientista da computação já é difícil e as disciplinas são extremamente complexas, leva tempo. Não tem como a gente estar especializado em tudo. Por mais que a gente estude tudo, muita coisa na faculdade. Se você levou a sério, você aprendeu. Que tem gente que fala assim, a faculdade não ensina nada e tal, só aprende lá fora. Você aprende lá fora como? Se você tá aprendendo nada na faculdade. Conversa de fiada da porra. Se você fosse pra faculdade estudar, você aprenderia, coisa que você não foi. Não foi lá pra isso. Você foi pra tudo, menos pra isso. Então, quando você trabalha com Java, Python, etc., são idiomas que não por maldade, não focam na qualidade, desempenho, nem segurança. O foco deles é outro. São programas de nível alto, né? São programas de usuário, coisas simples, bobas. Diferente de C, que você programa até para máquinas, para cirurgias cardíacas, robôs, cirurgia de oculares, cerebrais, cirurgia no corpo no geral, que requer uma segurança, uma estabilidade, né? Com baterias que não desliguem caso a energia acabe. Então, são idiomas com foco diferentes, né? Tanto é que a equipe também que trabalha em C é uma equipe pequena, rara, que trabalha ali em C, para evoluir C. E se você estudar o idioma de programação Assembly, A, B, C, C++, C quântico e D, você vê que é uma evolução o desempenho é o mesmo, não tem diferença. Se você testar todo, dá o mesmo desempenho. A diferença são os recursos. Quanto mais recursos ele adiciona, mais facilita a programação. Você tem menos trabalho em programar, no sentido de codificar. Ele dá mais recursos, mais poder de programação, facilita. Agora, claro que requer uma qualificação muito superior, né? Um velocista profissional levou muito tempo, muito esforço, muito sacrifício para atingir aquele nível, coisa que uma pessoa normal mesmo que se esforçasse, não conseguiria fazer aquilo ali. Então é dessa forma que funciona. Então, basicamente, o que eu tenho que falar é isso aí. Claro que existe também a questão das bibliotecas, né? Você pode ser forçado a programar tudo do zero. Na faculdade, praticamente, eu sempre programei tudo do zero. Estudei bibliotecas para poder estudar e aprender. Mas eu sempre trabalhei em fazer todos os códigos do zero ali, sem usar bibliotecas alheias. Até porque são bibliotecas... Quando você trabalha com bibliotecas de Java, Python, etc., você está falando de bibliotecas de gente desconhecida, que você não sabe o que está ali por trás, você só tem acesso à interface. Tem gente que pensa que a interface que você tem acesso de edição é o código, não é? Você não está vendo o código, você não tem acesso ao código. Tem muito código aí que diz que é open source, que é livre, não é. Você tem interface você tem acesso à interface para você usar aquilo ali, mas o que está por trás, o código verdadeiro, você não tem acesso. Você não sabe o que é. É segredo, é conhecimento. Aquilo ali tem dono. Provavelmente ninguém nunca terá acesso àquilo ali. Então, bibliotecas, né? Esses idiomas de programação, claro, você trabalha com C, existem bibliotecas ali de OpenGL, tudo. Quem sabe programar, bota pra lascar, faz muita coisa. Você vê as maravilhas que tem no Linux, como Compiz, proteção de tela, de Matrix, etc e tal, que o pessoal admira. Você tem desempenho, qualidade de computadores super antigos, super fracos. Mas o Linux dá um poder absurdo, que usa o máximo daquele potencial. Quando que o Windows, tira tudo daquele hardware ali e dá o mínimo possível ali, aos troncos e barrancos, dando defeito. E no Linux não, ele extrai tudo daquele computador. Porque você pega o computador 64 bits, é vendido desde desde 2003. Ele foi lançado em 1960 no primeiro supercomputador. Então ele é um processador de supercomputador, que faz muito. Se você tem um processador, se você tem um processador 64 bits de 2003, Athlon, que é o primeiro, e ele não está fazendo nada, o problema é o software, não é o hardware. Já que ele fazia muito e faz muito. Então, se você está com um Core i9, um Ryzen 9
e tá passando aperto no Windows, o problema não é o hardware, o problema é o software, né? Claro, óbvio isso aí. Se vocês se dizem entendidos, não precisaria nem estar falando isso aqui, né? Mas como tem gente que não entende, eu tô falando para essas pessoas, não para as pessoas narcisistas, malignas, psicopatas. Então vamos lá. Quando se trata de bibliotecas, cada nível desse, cada programa, cada idioma de programação desse, falando só em codificação, cada idioma de programação desse aí tem bibliotecas específicas, especializadas com a natureza daquele idioma. Então as bibliotecas de C são bibliotecas com qualidade focada no universo C, para quem é especialista naquilo ali. Quando você pega idiomas de programação Python, Java, etc., são idiomas que não precisam de qualidade. Você também não tem como criar códigos, bibliotecas com muita qualidade, porque são softwares precários, mas são softwares de produção, né? Quando você fala de Python, Ruby, etc., esses idiomas aí são idiomas de programação, de produção, são idiomas fáceis de você programar para fazerem softwares simples, né? Para produção em massa, você vender em massa, usar em massa aquilo ali, produzir muito. Então, não faz sentido você fazer códigos complexos, avançados, que levaria muito tempo para você gerar um produto e vender, entregar ao cliente aquilo ali. Então é por isso que o Java é muito utilizado, porque o idioma de programação de utilização fácil, tem muitas bibliotecas já prontas e de produção rápida, e você acaba produzindo e vendendo muito, ganhando dinheiro com aquilo ali. Como esses idiomas sem qualidade, porque normalmente são programas feitos que não trabalham, não cuidam de algo crítico, como a saúde de uma pessoa, um coração, como relógio de saúde. Ali é todo em assembly, né? E OpenGL. Então, esses hardwares assim, de muita qualidade, como Rádio Pioneer de carro, ali é assembly. Não faz sentido aquilo ali ter outra coisa, né? Não tem memória nem processamento para aquilo ali, para outra coisa. E a prioridade e você também tem que ver a prioridade, o foco do hardware. Quando você fala de um Pioneer, um Aiva, um Sony, a prioridade é qualidade, eficiência, eficácia e segurança, que toque aquilo ali a qualquer custo com a melhor qualidade possível. Então o hardware de qualidade, que tem que ter um software, um projeto de qualidade, e um software de qualidade é assembly, né? É assim que funciona. Então quando você fala de um Blu-ray, você fala de um televisor, é C, porque você já sobe um pouco o nível, já facilita o projeto em C, C++, com o OpenGL você consegue fazer um televisor de qualidade, com eficiência, com eficácia, com um processador simples, que fica ligado por muito tempo, abafado para esquentar o mínimo possível, consumir o mínimo possível, e a marca interfere no projeto. A Sony, a Aiva, Pioneer fazem projetos eficientes, consomem pouco, aquece pouco, e enquanto que outras marcas não têm tanta qualidade. Tem gente que pensa assim, né? Escola só ensina coisa que não presta, né? Recomendo vocês esquecerem tudo que ensinaram no segundo grau, que vocês aprenderam no segundo grau. Ensinando no segundo grau que quanto mais quente, menos eficiente, mais gasta. Não. O aquecimento não é sinal de perda de eficiência ou desperdício de energia. Não é assim. Existem hardware, processadores que esquentam, você sente o calor, mas tem uma eficiência absurda ali, tem um consumo mínimo. Você leva em consideração switch, roteador, modem, você deixar ligado ali por 24 horas o mês inteiro. Quando você verifica a conta de eletricidade, consumiu bem pouco e trabalhou muito o tempo todo. O aquecimento por si só não garante, não é uma prova de desperdício de recursos, desperdício de energia, de forma alguma. Não é assim que se analisa. Isso é coisa de amador, de gente que pensa que aprendeu no segundo grau, que pensa que aprende com o National Geographic, o Discovery Channel, com YouTube, Instagram, que não foi para a faculdade para estudar, nunca deveria estar na faculdade e está ali para atrapalhar. Então, quando você trabalha com bibliotecas, a biblioteca tem a mesma qualidade que que o projeto daquele idioma tem. Se o projeto daquele idioma for eficiência, eficácia, qualidade, segurança, desempenho, como a família C, COBOL, Fortran, Assembly, etc e tal, você terá bibliotecas desse nível, né? Agora a produção é mais lenta, requer uma mão de obra muito mais qualificada, mais rara, o projeto demora mais, ninguém usa um idioma desse para fazer qualquer coisa, a mão de obra é escassa, o custo é alto, o custo geral de você projetar, de você produzir,
o tempo, o uso de... Claro, o computador será o mesmo, pode ser um computador Pentium 100, pode ser um 486, a questão não é essa, mas o tempo e tudo mais requer um esforço intelectual maior. E quando você fala de um Java e etc e tal, você tem um idioma fuleiro com bibliotecas fuleiras, porque não há uma necessidade de segurança, desempenho, qualidade, eficácia naquilo ali. Então, basicamente é isso aí. E quando você trabalha de projeto, basicamente é o trabalho intelectual da pessoa. Os programadores dependem de projetista. O projetista é capaz de projetar aquilo ali e entregar os módulos, os pedaços à fábrica de software, aos programadores, e eles projetar, já receberem pronto e só fazerem a parte deles. Se for uma equipe de programação extremamente treinada, bem qualificada por um projetista, um cientista da computação, aquela equipe desenvolve bem. Se tiver um projetista fajuto, é muito complicado. O projetista tem que orientar a equipe, né? A equipe tem que ser refinada e ver quem consegue ser refinado ou não. Quem não quiser ser refinado tem que ser colocado para fora, porque está atrasando a produção, né? O que não falta é gente que tá naquela fábrica ali porque sabe coisa que os outros não sabem e ele não quer passar para ninguém, né? Ele quer prejudicar os outros e se manter naquilo ali. E acontece muito. Uma fábrica de software que se preza não mantém uma pessoa dessa de forma alguma, atrasando o lado, prejudica muito mais do que ajuda. Então isso eu queria falar de programação em geral. Espero ter ajudado nessa questão. Lembrando que para você ser capaz de projetar, você tem que ser muito bom, muito qualificado em tudo na ciência da computação. Para você ter uma visão geral do hardware ao software em todos os níveis, para você saber projetar aquilo ali, saber programar aquilo ali, e entregar um produto, para entregar um projeto para a equipe programar, codificar, avaliar, refinar e tudo mais, e entregar o produto ao cliente. E tudo interfere, a qualidade do idioma de programação, qualidade das bibliotecas, qualidade dos programadores, qualidade do projetista, dos engenheiros. É assim que funciona.